Olá, pessoal! Vamos começar aqui a nossa live. Nossa, eu tive que colocar uma luz aqui. Vamos ver se alguém entra na nossa live. Vou esperar a Letícia. Esperando a Letícia entrar. Eu tô aqui no quarto da Giovana. Aí eu fiz uma coisa aqui improvisada, assim, sabe? Eu coloquei uma luz porque tava começando a escurecer. Mas eu não sei, eu fiquei muito branca, né? Mas vai ficar assim mesmo. Vamos lá. Oi, Letícia! Chegou! Letícia já chegou, vou aguardar a solicitação dela. Tá. Tô aguardando. Já acho que eu já aceitei, Letícia. Vamos ver. Tá me Entrou? ouvindo? Tô te ouvindo, amiga. E você, tá me ouvindo bem? Eu só não tô te vendo. Estou te ouvindo bem. Não tá me vendo? Não, vê se você consegue mudar. Parece uma parede. Ah, tá. Peraí. Eu acho que eu tenho que mudar a câmera. Aí. Aê! Eu tive que colocar uma luz em cima de mim, porque o quarto tava escurecendo. Eu falei assim: vai ficar assim mesmo. Aham. Tá dando pra mim. Você Tá tá claro conseguindo aqui? ouvir bem? Tô ouvindo super bem. Ah, que bom. Peraí, deixa eu arrumar aqui. Beleza. E aí, Letícia, tudo bem? Primeira live, Tudo né? bem. Primeira live, a gente nunca esquece. É verdade, é verdade. Vou só dar mais um tempinho para o pessoal ir entrando, Tá né? Mais uns ótimo. minutinhos só. Enquanto isso, a gente vai se ajeitando aqui. Tá certo. Deixa eu ver aqui. Oi, pessoal, bem-vindos, Jaqueline, Kaila. O Keila. maridão já tá aí também. A Rai. Oi, Rai. Vamos começar então, né, Letícia? Vamos. Vamos começar, Marcinho. Boa tarde. Vamos lá. Então, pessoal, boa tarde. Eu sou a Márcia, para quem não me conhece, quem está vindo do perfil da Letícia. E aí eu Oh, convidei a Letícia hoje para a gente falar sobre os estilos parentais e desenvolvimento dos filhos. E eu vou explicar para vocês como que surgiu essa ideia de convidar a Letícia, porque a gente está fazendo, e ela já vai se apresentar também para vocês, tá, pessoal? A gente está fazendo a imersão da Inês, né, da Inês de Carvalho. E aí, lá na imersão, tem um grupo no Telegram em que a gente partilha várias coisas. E a Letícia, em dado momento, ela compartilhou sobre esses estilos parentais. A Letícia ela é psicóloga, né? Mãe de 2 filhos, ela vai se apresentar depois. Eu tenho uma filhinha de 5 anos, a Giovana, e estou grávida do Estevão, de 5 meses. E aí, no grupo, a Letícia partilhou sobre esses estilos parentais e o pessoal ficou muito interessado, assim, muito querendo saber, é, querendo conhecer mais sobre esses estilos parentais, porque sempre rolou uma identificação, né? É, nesse estilo parental de cada pai, né? No jeito de que cada pai lidava com a criação, a educação do filho. Não é isso, Letícia? Eu e Letícia, a gente se isso. conhece há quantos anos, Letícia? Eu nem sei quantos Uns anos. 10 anos. Uns Uns 10. 10 anos, né? Eu fui catequista de crisma da Letícia, ela foi minha crismanda. E assim, de cara a gente ficou amigona, né? Eu sou madrinha do filhinho dela, do Daniel. E desde então a gente é amiga, assim, oi carne, né, amiga? É. E agora a gente fez esse curso junto e a gente falou assim: não, vamos falar com o pessoal sobre esses estilos parentais, porque talvez as pessoas não conheçam bem, né? A gente pode despertar nas pessoas essa coisa. Realmente a importância de se conhecer, de conhecer o filho, na educação do filho, né? Essa responsabilidade. Então pode se apresentar, Lê. Então, como a Marcinha falou, queria dar oi para o pessoal. Tô vendo aí entrando vários amigos. Que legal. Sejam bem-vindos. Boa tarde para todo mundo. Obrigada, Marcinha, pelo convite. Obrigada, Keila. É, E
E então, assim, a gente está fazendo a imersão, que é voltado para a educação dos nossos filhos. E aí, a Marcinha já me apresentou, né? Falou que sou psicóloga, mas atualmente eu estou voltada para a educação dos meus filhos. Esse ano eu tomei essa decisão de dar um tempo na minha vida profissional para cuidar das crianças. E eu achei que esse tema é um tema de utilidade pública, porque eu vejo que muitos pais querem acertar com seus filhos, muitos pais querem que os filhos sejam felizes e bem-sucedidos nas suas escolhas, sejam escolhas profissionais, pessoais, escolhas da vida, mas muitas vezes eles não sabem como, não sabem o que precisa ser feito diante de situações corriqueiras do dia a dia. E isso acontece muito também porque a gente acaba, diante de algumas situações, buscando referência na nossa vida, nos modelos que a gente aprendeu com os nossos pais, com a nossa família. A gente acaba buscando esse referencial, que nem sempre foi o referencial que nos fez bem, mas é o referencial que a gente tem. Então a gente acaba se percebendo agindo da mesma forma que os nossos pais agiam conosco. Então, assim, vamos falar assim primeiro, o que é o estilo parental, né? Na década de 60, uma psicóloga americana, muito interessada nesse tema, relacionamento pais e filhos, foi estudar sobre isso e verificou que existia uma correlação relativamente considerável entre o comportamento dos filhos e o estilo de comportamento dos pais para disciplinar esses filhos. Então, o estilo parental é isso. Basicamente, em termos simples, é a forma, são os comportamentos que eu tenho para disciplinar os meus filhos. E esses comportamentos vão desde comportamentos verbais como não verbais, tom de voz, postura, frases, tudo que eu uso para disciplinar o meu filho. E aí, essa psicóloga ela descobriu 3 estilos parentais, que é o estilo autoritário, o permissivo e o participativo. E que a gente já vai entrar um pouquinho neles daqui a pouco. E aí a gente teve um outro psicólogo na década de 80 que, na verdade, gente, nunca se deixou de estudar esse tema. Ele já tem sido estudado há mais de 50 anos. Comportamentos antissociais dos filhos. Então, assim, esse psicólogo criou um tema, criou mais um estilo, ele descobriu o estilo negligente. Eu estava até pensando esses dias, Marcinha, que assim, se esse estilo não tivesse sido criado na década de 80, ia acontecer hoje, porque a gente está aí na era da tecnologia. Quantos pais não se distraem no celular, não se distraem com a tecnologia e acabam negligenciando a atenção dos filhos? Então, com certeza, se esse estilo não tivesse acontecido lá, ia aparecer aqui agora, né? Então, vamos entrar lá para os estilos. Vamos começar pelo estilo autoritário. Vamos. O que é Qual a característica desse pai autoritário e o que isso implica na vida dos filhos, né? A Mari falou que travou. Já voltou, gente? A sua voz está ótima. A imagem aqui às vezes dá uma travadinha, mas está dando para te ouvir. Tá dando. Então, vamos lá. O que é o estilo autoritário? O estilo autoritário, as pesquisas indicaram que é quando o pai é muito exigente, ele usa muito da disciplina com o filho, sendo bastante exigente, e tem uma quantidade menor de afeto. Ele se envolve pouco com o filho. E aí eu vou explicar isso melhor. São pais que usam de punição, que usam de castigo, de ameaça. Eu acho assim que a palavra-chave desse perfil é o controle. Os pais querem controlar os filhos. Então, querem controlar os filhos, né? Exatamente. É aquele tipo de frase assim, não, você vai fazer porque eu estou mandando, eu sou sua mãe. Eu sei o que é melhor para você. Então, isso a gente vê que é comum na sociedade porque foram exemplos que foram modelos que a gente foi copiando, não é? Então, assim, tem até uma série que é Todo Mundo Odeia o Chris. Não sei se o pessoal aí conhece. Você conhece, Marcinha? Ah, eu adoro, é muito engraçado. É a minha preferida.
Então, todo mundo odeia Ela o é Cris. muito A engraçada. Rochelle, que é a mãe do Cris, ela é uma mãe autoritária. E aí a gente É. vai falar, vamos observar o comportamento do Cris, que a gente vai falar daqui a pouquinho quais as consequências de um comportamento de um pai autoritário. Então, assim, o filho acaba sendo disciplinado com castigo, com punição, com comportamento agressivo dos pais no tom de voz, acaba Uhum. recebendo muitas críticas, críticas em excesso dos pais, né? E aí, o que acontece com Isso esse, com destrói a esse, autoestima da com essa criança, criança? né? Ela vai crescendo, É. destrói a autoestima da criança, exatamente, Marcinha. A criança acaba se sentindo, tendo um sentimento de autoeficácia baixo. O que é isso? Ela não se sente capaz, ela não se sente segura, acaba abalando também a autoconfiança dela. E os pais são Uhum. bem-sucedidos em relação à escola. A escola, o desempenho acadêmico, as pesquisas indicaram que é moderado. Então, essa criança não apresenta problemas, pode não apresentar problemas. E, além da questão do desempenho acadêmico, a gente tem também a questão de submissão. Então, cumprem bem regras. Vão se tornar Uhum. adultos que respeitam as regras, que cumprem bem as regras. Em compensação, a habilidade social, que é o que a gente está comentando aí, que tem a ver com autoestima e autoconfiança, é baixa. Então, aquela criança que é submissa, que vai fazer a vontade dos outros, que não vai lutar pelos seus direitos, não vai negociar. É aquela criança, por exemplo, assim, que numa sala de aula não vai tirar dúvidas com o professor, vai ficar com vergonha, não vai conseguir falar, Uhum. justamente porque ela em que existe segura, ela não se sente segura, e que o pai controlador, ele tira a autonomia do filho. Então, ele breca a Uhum. autonomia do filho. Então, o filho vai se sentindo incapaz e vai crescendo nesse ambiente. Que tipo de adulto se torna uma criança assim? Aquele adulto que vai se anular em detrimento dos outros, aquele adulto que no ambiente de trabalho não vai se posicionar, vai ficar com medo. Essa é a palavra, uma outra palavra-chave em relação aos filhos. Os filhos acabam sendo covardes. E isso, a gente olha para o Cris. Vamos olhar para o Cris. O Cris é o quê? É. Um É. jovem inseguro, covarde, né? Ele acaba apanhando dos coleguinhas, ele acaba sentindo medo de muitas situações. E então, assim, o que é importante para esses pais que têm esse estilo autoritário? Olhar, fazer uma reflexão. Quais são os gatilhos que me deixam com raiva? Porque as pesquisas mostram isso, assim, o pai acaba descontando a raiva, acaba disciplinando, dependendo do humor, ele disciplina com mais força o filho, ele desconta no filho, essa é a palavra. E tem até aqui um teste, um inventário, não sei se dá para ver, é um inventário de estilos Não. parentais. Ele não dá para ver? É, não dá para ver. Enfim, Tá. não dá para ver? Sim. É um inventário psicológico, uma ferramenta psicológica que a gente usa para medir qual é o estilo do pai e da mãe. E aí aponta muito esse tipo de comportamento, né, do pai autoritário. Tem uma pergunta lá que reflete isso. Quando meu pai, o castigo do meu pai é pior quando ele está mal-humorado, enfim. Então, assim, são pais que têm baixo autocontrole. E aí, o que eles estão ensinando para os seus filhos? Uhum. Ensinando que os filhos também tenham baixo autocontrole. Então, assim, no momento de raiva, no momento de impaciência, aquele Ai. filho vai aprender também a extravasar, não vai conseguir controlar porque não teve um modelo dos pais em relação a isso. Tá dando para ouvir, pessoal? Isso, inventário de Tá. estilos parentais. E aí a gente pode. Então, a palavra-chave desse estilo é o controle. E a gente vai lá para o permissivo, para os pais permissivos. Nos pais permissivos, a palavra-chave é o controle também, mas quem controla são os filhos. Os filhos controlam Os os filhos pais. que controlam os pais, né? Exatamente, os filhos que controlam os pais. De que forma? São pais que são afetuosos, são envolvidos com os filhos,
por outro lado, não conseguem disciplinar, não conseguem dizer não, não conseguem impor limites. Então, o filho cresce num ambiente em que ele é muito amado, em que ele pode tudo, e ele acaba ganhando aquilo que ele deseja, ganhando comportamento, ganhando em relação aos seus comportamentos de birra, as suas exigências. São filhos que ganham muito, que têm bens materiais em excesso, ganham muito presente dos pais. Então, assim, acabam se tornando lá na frente um adulto que se sente amado, dependendo do que ele ganha, acaba sendo um adulto materialista, né? Então, assim, o estilo permissivo são aquelas crianças que são os reizinhos, são os mimados dentro de casa, né? E esse estilo acaba influenciando muito na seguinte questão na vida da criança. Essa criança acaba crescendo com uma baixa tolerância à frustração, porque ela não recebeu não dos pais, mas a vida vai dar um não para ela. Ela vai receber não dos professores quando ela tirar uma nota baixa, vai receber não dos colegas, vai receber não quando se tornar um adulto, não do chefe. Enfim, a vida vai dizer o não para ela. E aí o que acontece? Como ela não aprendeu esse não em casa, não aprendeu isso com os pais, ela não vai tolerar. Ela acaba tendo baixa tolerância à frustração. E isso é muito ruim. É muito ruim porque traz consequências comportamentais para essa criança, para esse adulto. Estou vendo aí o pessoal chegar. Traz consequências comportamentais. Então, assim, quais são essas consequências? Aquele adulto que pode não assumir responsabilidades. Aquele adulto que tem os filhos e volta para a casa dos pais para que os pais criem esses filhos. Aquele adulto que não para em emprego nenhum, está sempre entrando no emprego e mudando de outro porque não se frustrou. Então, assim, isso é muito perigoso. Muito perigoso para o sucesso desse filho, né? Eu tenho uma situação que eu lembro assim, que não é de um caso meu, mas de um caso que foi me dito, que a criança com 2 anos, ela e a mãe ficavam até 5 horas da manhã por aí no tablet. E aí, o que acontecia? A mãe elas iam dormir esse horário e quando o pai chegava meio-dia para almoçar, cadê o almoço? Não tinha almoço, porque a mãe e a filha estavam dormindo. E aí a pessoa que estava atendendo essa família perguntou para a mãe o que estava acontecendo, por que ela não tirava o tablet da criança e ela não conseguia, porque ela dizia que a filha ia sofrer, chorava e tudo mais. Então, assim, gente, eu entendo que é isso que eu falei no início, né? A gente, muitos pais, eu também me encontro nessa categoria, muitas vezes a gente não sabe como lidar, não sabe dizer não, mas é preciso tentar. É preciso se expor. Cada dia a gente tentando, se esforçando, lendo, buscando, se informando a respeito. A live que a gente está fazendo aqui, a primeira live. Pode não sair muito boa, pode não entender muito o que a gente está querendo, mas a segunda vai ser melhor, a terceira vai ser melhor, e assim a gente tem que fazer nas relações com os nossos filhos. A gente precisa se esforçar, precisa tentar, precisa ser protagonista. Porque a gente vai colher esses frutos depois. Se a gente não fizer isso, Marcinha, a conta vai chegar. E eu vi essa conta chegando para muitas famílias. E aí o trabalho que os pais tiveram dificuldade de ter lá no início, quando essa criança vai se tornando adolescente, é um trabalho que é dobrado. Né? E assim, qual que é o resultado de para a gente fechar do estilo permissivo, assim, é que os estudos apontam que essa criança tem um pior desempenho escolar, justamente por conta dessa tolerância à frustração ser muito baixa. Então, assim, a consequência acaba que é isso, que essa criança acaba tendo um desempenho escolar baixo e tem essas outras consequências aí que a gente comentou. Né? Então, assim, é muito importante o pai controlar o excesso de brinquedos, excesso de presentes para os filhos e começar, aos poucos, a ir se posicionando, a dando limites, a dizendo não, porque a criança ser frustrada é muito importante para o desenvolvimento dela. Porque essa é a vida real. Na vida real, a gente é frustrado o tempo inteiro. Assim como o ócio, né, Letícia?
A gente está numa época assim que a criança tem que estar sempre estimulada, sempre ocupada para não dar trabalho, né? Aí entram muitos eletrônicos que os pais hoje em dia têm pouco tempo, né? Já fica pouco com a criança, porque a maioria trabalha, e o tempo que tem também às vezes quer fazer alguma coisa, não quer que a criança atrapalhe, então coloca o celular, coloca na TV, e a criança está sempre ocupada, sempre entretida, né? A ideia do entretenimento. E aí essa coisa do entretenimento também não permite o ócio, né? O ócio criativo que a gente fala, da criança brincar livremente, explorar o ambiente, as coisas, participar da vida da casa, né, também. Então, assim, eu achei legal que esses dois exemplos que você deu, do autoritário e do permissivo, parecem dois extremos, assim, né? Isso. Uhum. Não é? E a gente vê, assim, claramente onde que está o problema disso, né? Desses dois extremos. Legal. Exatamente, Marcinha. Deixa Exatamente. eu ver Então se você tem falou alguma aí do pergunta ócio. aqui. Deixa eu ver se tem Só alguma comentários. pergunta. Ver se tem. Tá, vai, pode falar. Então a gente você falou do ócio. Eu De acho. fato, o ócio é muito importante para o desenvolvimento da criatividade da criança. A criança precisa estar construindo ali, representando no mundo aquilo que ela está absorvendo. E nisso se desenvolve a linguagem, se desenvolve a imaginação, se desenvolve vários aspectos que vão ser importantes para o aprendizado dela, né? Quando ela entrar, por exemplo, numa fase escolar, né? Então, por Uhum. falar nisso, em tablets, vamos lá então para o estilo negligente. Ah, O negligente. O negligente são aqueles pais que deixam o filho solto. Deixam o filho solto e são pais que geralmente, são muito ocupados e não têm tempo para os filhos. Então, os filhos crescem sem limites, crescem sem referencial, crescem sem modelo. Você sabe hum. muito bem disso, né? Comenta um pouco aí, Marcinha, assim, o quanto que os pais são importantes como referência para os filhos na educação, né? Você sabe muito dessa importância que está fazendo aí a educação domiciliar, né? Pois é, essa coisa do negligente, né? Eu observo muito, por exemplo, na pracinha, que eu levo a Giovana na pracinha, né? Agora com esse período de quarentena, Sei. tá, né? Agora que a gente está voltando. Mas na pracinha a gente percebe muito esse pai negligente, assim, né? Que são pais que trabalham demais e acabam que deixam o filho nos cuidados da babá. E eu percebo muito isso, assim, né? Quando, por exemplo, já teve uma festinha de uma menina na pracinha. E no dia da festinha foi que eu conheci os pais de várias crianças que eu só conhecia através da babá, né? E é engraçado como eu sabia mais do gosto das crianças do que os próprios pais. Era engraçado isso, sabe? Fala assim, esse é aquele vestido que você falou que vinha no aniversário. Esse aqui é o seu bichinho preferido que você falou lá na pracinha. Legal. Porque acaba que eu convivia mais aquele período da pracinha de manhã, né, com a criança, do que às vezes os próprios pais. Eu ficava espantada, assim, teve uma mãe que falou assim, nossa, esse é o vestido preferido dela? Aí eu falei assim, foi, ela comentou lá na pracinha que ela ia com o vestido preferido dela pra festa. Então, assim, é engraçado isso, né? Tipo, de como que às vezes a situação fica tão séria que os pais não sabem o gosto mesmo da criança, né? E a criança está sempre tão aberta a revelar o seu gosto que o pai não saber é interessante, né? Crianças, assim, da idade da minha filha, de 5 anos, 4, 5 anos. Então, eu acho que esse Isso. seria um modelo de pai negligente, né, Letícia? É. E, assim, acontece, eu não estou dizendo que os pais. A gente está trazendo aqui para consciência, né, Marcinha? Para consciência. E Para consciência. quando eu fui estudar sobre esse tema, eu vi que eu fui negligente muitas vezes, eu não tinha me dado conta Uhum. disso. Como que é importante a gente parar e refletir? Então, assim, os pais negligentes, eles deixam o filho solto, se distraem muito com seus próprios interesses e acabam deixando a criança de lado. É muito interessante que as pesquisas mostraram que esses pais eles têm algumas crenças do tipo que o filho tem que ser responsável por si.
Então, assim, eles não olham as tarefas de casa, quando a criança tem É. exercício e tal, para as tarefas, eles não se Ah, envolvem, entendi. porque eles têm uma crença de que eles sabem o que eles têm que fazer, eles já são responsáveis por si, então os pais não precisam acompanhar. Interessante Eles isso. Então, acham que isso a acaba. criança é um mini adulto, né? É um mini adulto, Um mini exatamente, adulto. perfeito. É um Que mini tem que adulto. Então, a aprender com a criança vida e é assim mesmo, tem vamos que. embora. A gente está rindo, mas é trágico. É trágico. É, é. Então, assim, acabam respondendo por si. Eu sei, um caso, por exemplo, que me veio à mente foi numa escola aqui no Rio, a psicóloga conversando comigo, ela falou assim, Letícia, a criança está indo com a roupa encardida, com a roupa suja, e eu já chamei a mãe Ah, fala, mas ele que tem que lavar a roupa dele. Ele tem que ser responsável por isso. Ele que tem que ser responsável pelo uniforme, ele não está lavando. Então, assim, os pais eximem da sua responsabilidade porque uhum. entendem que os filhos são mini adultos e podem responder por si. Então, eles não conhecem as amizades do filho, conhecem muito pouco, conhecem poucos interesses do filho. E aí, o que que acontece? Esse estilo é um dos estilos mais graves que existem, porque assim pode acabar desenvolvendo um comportamento antissocial na criança, que Hum. vai se tornando um jovem antissocial, um adulto antissocial. Que é isso, comportamentos antissociais? Vai se envolver com situações de infração porque querem chamar a atenção dos pais, então desde cedo. Então, Hum. assim, começam a fumar cedo, começam a consumir álcool cedo, tem a vida sexual precoce, e comportamentos pode evoluir para comportamentos criminosos mesmo, porque querem chamar a atenção dos pais. Porque assim, Marcinha, todo filho, ele quer o carinho, ele quer a atenção do seu pai. E assim, no consultório eu vi isso, até o adulto. Não importa se é É. criança, a criança já tem, mas assim, o adulto. Muitas vezes eu ouvi isso, eu fiz isso porque eu queria que meu pai e minha mãe sentissem orgulho de mim. Assim, então, assim, a gente sempre quer que os pais nos reconheçam, nos valorizem, nos amem. Então, assim, o adulto, a criança de pai negligente, aquela conta que eu falei que ia chegar quando a gente não assume as rédeas, o protagonismo na educação dos nossos filhos, chega, chega assim, bem pesada para os pais negligentes. Porque a sociedade vai exigir um posicionamento, né? A polícia pode te ligar, a escola vai te chamar, enfim, estou falando muito do ambiente escolar, né? Assim, que é uma outra realidade, mas enfim. Então, assim, a vida vai trazer essa conta. Então, o pai, ele precisa tomar consciência de que ele pode trabalhar. Eu sei que tem situações em famílias que é só a mãe que sustenta todo mundo, às vezes não tem mais o pai. Enfim, eu sei que tem N situações. Mas o tempo que a mãe ou o pai estiverem com a criança, que essa criança receba atenção, que ela receba o afeto, que os pais se envolvam. A palavra é essa, se envolvam nas suas Se envolver. atividades, É. para que lá na frente não dê esse problema. E assim, quando a gente faz dinâmica, quando a gente está atendendo pais, faz dinâmica, você vê muito isso, que o pai não sabe os interesses do filho, não sabe qual é a cor preferida, não sabe o brinquedo, não É. sabe os interesses do filho, É. porque deixa o filho. Que eu acho legal esse bate-papo, porque eu vi a conta chegar de situações que estão crescendo, quando eles vão sendo adolescentes. Não quer dizer que é impossível, mas é mais desafiador. É mais desafiador a Uhum. gente, a gente conseguir contornar algumas situações. Então, assim, Uhum. situações de frustração, de ansiedade, de depressão, a gente acaba tendo que lidar com essas situações e é um desafio para os pais. Então, assim, E assim, Letícia,
A gente não vai tocar no assunto aqui, porque são muitos assuntos, mas a gente já tem estudado sobre isso, eu e você, né? Sobre os temperamentos dos filhos, o desenvolvimento da personalidade. É, esse tipo de pais, assim, também, né? Dependendo do temperamento, né, da criança, o agravamento vai ser ainda maior, né? Sim, sim. Dependendo do temperamento do pai e do filho, E do filho. diferenciado. Por isso que a autoritária, uma mãe autoritária, que cada filho responde de uma forma. Cada filho tem uma reação. Uhum. Convertidos, então pondera mais até, né? Mas eu não vi nenhum estudo sobre isso. A gente está aqui falando da nossa vivência, É. não vi nenhum estudo sobre isso, mas acredito que sim, falo com certeza. Muitas variáveis influenciam o nosso comportamento. Variáveis Uhum. culturais, variáveis genéticas, variáveis de temperamento. Então, assim, acredito que sim mesmo, assim, é bom ser tocado nisso. E aí a gente tem o estilo, que é um estilo que as pesquisas indicam que apresenta o melhor resultado para os filhos. Resultados de desempenho acadêmico, resultados de habilidades sociais, resultados emocionais. Então, aquelas crianças bem resolvidas, Uhum. que se Que expõem, é o pai que são os pais participativos. Não falei, obrigada. Os pais participativos. participativos. Eu estou na luta para ser, cada dia que passa mais esse modelo, esse estilo. São os pais que dão afeto e dão limites proporcionalmente para o filho. Então, assim, eles não Uhum. controlam os filhos, mas eles acompanham, eles colocam as regras, colocam os limites e se envolvem com o filho. A opinião e o sentimento dos filhos é importante. Eles não negligenciam o filho porque ele é uma criança. Ah, é uma criança, quem decide por ele sou eu. Não. Eles entendem que é uma criança que tem uma alma, é uma criança que tem seus sentimentos, tem suas emoções, tem suas opiniões e valorizam isso no filho, valorizam isso no Uhum. relacionamento. Então, você pode até dar um exemplo aí seu também, daqui a pouco eu dou o meu também. Então, assim, qual é a vantagem de ter um relacionamento assim na nossa. Letícia, tá travando um pouco o seu. E O agora? seu travou um pouquinho aqui. Ah, agora melhorou. Melhorou? Desculpa. Vou parar de me mexer Isso. Pode tanto. repetir onde você estava? Então, a gente falando assim Isso. do como saber esse limite do pastor que não ultrapassa para o autoritário. A Marcinha, daqui a pouco você consegue ver as perguntas, Marcinha? Sim, sim. Aí daqui a pouco, pessoal, eu vou voltar aqui nas Tá, perguntas e a participo Letícia para o vai respondendo, tá autoritário. bom? Legal, legal. Estou anotando aqui. Participativa para autoritário. Tá. Qual a diferença? A gente vai falar da diferença. Tá ouvindo agora? Tá dando para ouvir, Tô te pessoal? ouvindo. Deixa eu só responder aqui a. Ela perguntou: a Voltou. gente consegue saber o temperamento da criança com quantos anos? Normalmente com 6, Ah, 7 os anos, né, três. Letícia? 6, 7 anos dá para ter Três. certeza, né? Mas no início, assim, uns 3, 4 anos, você já começa a ver uns comportamentos ali É. que você vai Tem uns monitorando. temperamentos, isso, tem uns temperamentos que são bem, né? Já, a criança já chega chegando e a gente sabe logo. E outros que É, são mais difíceis de ir. Mas com 6, 7 anos dá para você definir. Não, com certeza é esse, né? Não é isso? isso, isso. Com 3, 4 anos, Isso. você já começa a observar se dá para saber. A gente pode até falar rapidamente depois, se a gente tiver tempo sobre isso.
Mas você vai observando. Tem duas características que são importantes você observar assim no seu filho. Seu filho é extrovertido ou é introvertido? E não tem nada a ver com timidez, nada a ver com isso. Tem a ver assim, seu filho é expressivo, ele sente necessidade de relacionamento, de contato. Quando você está assim com ele em algum lugar, ele sai correndo para outras crianças. Provavelmente é uma criança extrovertida, então ele pode ser ou um sanguíneo ou um colérico. Se seu filho é mais recatado, é mais observador, tá mais na dele, chega no ambiente assim, fica mais observando o ambiente, sentindo ali antes de sair se jogando para as pessoas, pode ser que ele seja um introvertido, ou um melancólico, ou um fleumático. E aí você vai observando. Então, assim, a gente pode até fazer uma live sobre isso, né, Marcinha? Ensinar para os pais, legal, acho que a gente identificar identificar o seu temperamento e dar dicas sobre os temperamentos dos filhos. Eu até trouxe, você tinha falado para eu trazer dica de 2 livros, né? Eu até trouxe o do Dr. Ítalo, Os 4 Temperamentos na Educação dos Filhos. Quem não tem, gente, vale a pena. Muito bacana, porque ele faz isso também. E depois dessa informação que a Letícia deu, aqui ele dá muitos exemplos, né, dos temperamentos combinados com o temperamento dos filhos, e ele vai dando exemplos que, quando a Letícia foi falando, eu fui lembrando, né, de pais autoritários com filhos mais melancólicos ou fleumáticos, o resultado que dá. Então, assim, aqui ele fala bastante disso, assim, né, dos filhos dos pais mais expansivos com os filhos mais retraídos e vice-versa. Assim, essas combinações ele dá bastante aqui. Então, essa foi uma dos livros que eu separei para dar já adiantei. Mas, Letícia, assim, vamos voltar a falar dos pais participativos, aí a gente volta para as perguntas, tá bom? Tá, então vamos lá. Então, assim, como é o pai participativo? O pai participativo, ele leva em consideração o filho. Então, vou dar um exemplo aqui de casa com o Daniel. Esses dias o Daniel estava jogando dominó na porta do banheiro, jogando as peças de dominó. E aí eu podia ter dito para ele: para com isso, Daniel, para com isso que você vai quebrar a porta. E aí, o que eu falei para ele? Daniel, você está se divertindo, né, filho? Estou considerando ele, que ele está na idade do prazer, ele quer experimentar, ele quer se divertir, ele não... essa é a fase que ele está. É a fase de sensitiva, diversão, né? Sensitiva, é a fase sensitiva. Então, assim, eu vi que ele estava curtindo super, rindo, gargalhando e brincando. Eu falei: filha, você tá se divertindo, né? Tá bem legal fazer isso, né? Ele, Aí eu falei assim: então, filho, mas você pode acabar se machucando, pode acabar machucando a irmã, a mamãe, o papai. Então, vamos guardar os dominós? E aí a criança demonstra que te entendeu. Ele demonstra. E aí ele demonstrou que entendeu. E aí eu dei as costas, ele jogou mais uma vez, eu falei: Dani. Aí ele veio com as peças e guardou, sozinho. Então, assim, é o pai que tá ali atento ao filho. Não tô dizendo que eu sou sempre assim, gente, eu tô em processo, de mudança, não sou perfeita, mas tô dando um exemplo prático. Porque, assim, você acaba se conectando com seu filho, você acaba observando, você fica contemplando o seu filho, olhando para o que ele está fazendo, o que ele está mostrando interesse, como ele está se comportando, e você vai junto, você segue a dica. Mas estimulando o desenvolvimento dele, estimulando a autonomia. Então, assim, teve um dia que o Daniel acordou, ele tem 3 anos, já falei, né? Ele acordou e antes de mim, ele já estava com pão, com queijo dentro e comendo, entendeu? Aí meu marido falou assim: nossa... Porque você deixou, né? Em algum momento em algum momento também você permitiu isso, né? Porque, assim, até dando um exemplo, né? Minha mãe era uma mãe... A minha mãe, por exemplo, era uma mãe que tinha muito prazer em fazer as coisas por nós, né? E também era mais rápida. Sabe, aquela coisa assim: deixa eu fazer porque é mais rápido, não vai fazer sujeira. Então, assim, por muito tempo, a gente teve tudo na mão, sabe? Então, assim, eu já velha tinha dificuldade de cortar o pão direito porque eu não sempre vinha já o pão pronto para mim, entendeu? Então, é um exemplo assim que eu lembrei quando você falou. A Giovana também, a gente deixa ela participar muito da vida da casa, a gente sente também esse interesse na criança pequena, né? Você deve perceber, quem tem filho pequeno em casa sabe que
eles adoram fazer o que a gente faz. Então, assim, se a gente está na cozinha, eles querem ajudar. Se a gente está varrendo uma casa, eles querem ajudar. Eles querem pegar o próprio copo, querem botar lá água no copo, querem fazer tudo sozinhos. Tem uma fase que eles ficam muito querendo, né? E a gente tem que ter paciência também, né? De ensinar, de deixar fazer, porque isso vai dando a eles autonomia. E é com a prática que a criança vai ganhando habilidade, né? Isso. Exatamente, ele vai trabalhando ali a coordenação motora, daqui a pouco ele vai entrar na fase de começar a escrever. Então, assim, eu deixo, É. mas estou junto monitorando. Só que aí nesse dia ele acordou e Aham. se virou, entendeu? E foi, aham. E foi. E aí chegou lá para mim já comendo, né? Aí meu marido achou muito engraçado. Ótimo. Mas assim, a gente fica atento se a criança. Eu não me Isso. importo de ir lá limpar tudo depois, quando ele quer passar a manteiga e quer colocar o Nescau dentro do leite. Eu deixo, mas estou junto com ele, ajudando no Aham, aham. processo, né? Incentivando ele ter essa autonomia. Participativo, Então, é. assim, participativo. Então, assim, então os pais participativos, eles, como eu falei, eles dão, eles se envolvem com a criança e dão os limites também. Então, assim, não pode fazer isso, precisa falar, precisa dizer, e precisa, muitas vezes o pai precisa entender qual é o nível de maturidade da criança, ele não vai poder dar ali uma explicação enorme para uma criança de 3 anos. O pai precisa Não, buscar e dá também ordens conhecimento claras, né? Dá ordens claras. claras, Vai né? arrumar Uma isso, coisa que vai a gente. arrumar o. Fala, Ah. Marcinha, desculpa. Não, aquele exemplo, né, de tipo, a criança deixa comida no prato e aí você começa a discursar, aquela velha história do começa a discursar que tem um monte de faminto na África. Pô, uma criança de 3 anos, ela não sabe o que é faminto na África, né? Então, tipo assim, não faz sentido para ela aquilo. A gente dá É, ordens claras também para as crianças, né? E poucas também, né, Letícia? Porque também sim, aquela coisa maçante de criar criança cheia de ordens, 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 ordens a se cumprir, regras, e fica uma coisa sufocante também, né? sim. A gente lembrar É, que a casa também é dela. Então, assim, se a gente não quer que mexa em certas coisas, ou tais coisas tão perigosas, a gente tem que também trazer um ambiente harmonioso para nossa casa, né? Para também não ficar aquele sufocante, assim, da criança estar na casa dela, mas ela não pode mexer em nada, não pode tocar em nada, não pode fazer nada. Também fica sufocante, né? é. A criança nesse tipo de relação, ela é importante. Ela é importante, a opinião dela é importante, como ela está se sentindo é importante. Então, assim, os pais querem uma sintonia, eles buscam uma conexão. Isso é muito diferente do que ser autoritário. Eu posso Uhum, sim dar um limite, falar, filho, você quer ver um comportamento se você está sendo participativo, é teu filho ser obediente. Se você tiver hum, participativo com ele, ele é obediente. Porque você acaba ganhando a autoridade dele, ele te vê com uhum, respeito, ele te vê com amor. Então, você fala, ele te obedece, então show, você está no aham, caminho aham, certo. Você falou, ele não te obedeceu, começa a observar duas coisas, se ele é criança ainda. Como é que está a questão da rotina do almoço, do uhum, jantar e do sono, né, Marcinha? Se você está isso, respeitando essas rotinas, porque a criança que está fora da sua rotina, ela fica estressada, e aí ela pode não te obedecer se ela não tiver o hábito da obediência ainda. Então, assim, nem adianta uhum, pedir para ele guardar os brinquedos se já é 9 horas da noite e ele tem que dormir 7h30. Não adianta. é verdade. A criança vai ficar estressada e não vai te obedecer. É, Mas, em termos normais da situação sob controle, se a criança te obedece, você tem autoridade sobre ela. Então, o que é autoridade? A criança confiar em você, olhar para você como uma referência, ela corresponder todo aquele carinho, atenção e cuidado que você tem com ela. A criança acaba uhum, correspondendo. As crianças sabem muito. Elas aprendem muito também. Não é porque são pequenininhas que elas não entendem. Elas são sutis, elas entendem isso. Muitas vezes, tom de voz, seu tom tá áspero, são os sentidos, né? A fase do sensitivo. Então, assim, é, tom de voz, a criança, para ela, aquilo é importante. Então, se seu tom de voz está firme, mas está amoroso,
o teu filho entende e você vai conquistando a autoridade dele. Sabe como eu faço com o Dani? Eu pego muito na mão dele. Ele não quer fazer, às vezes, eu estou desenvolvendo nele o Isso. hábito de obediência. Então eu vou lá e pego na mãozinha dele, eu falo, Dani, vem cá. E ele fica lá sentado e me ignora. Eu pego na mãozinha dele, eu falo, vem cá, filho. Pego na mãozinha dele, vou andando com ele até onde eu quero que ele esteja comigo e oriento a ele o que ele precisa fazer, que ele deixou de fazer. Porque É igual a hora do banho, né, aprendendo. Letícia? Exatamente. A hora do banho também, você tá na cozinha cozinhando, fulano, vai tomar banho, a criança pequena que ainda não tem esse hábito da obediência, o que você tem que fazer? É chegar lá na criança, falar, filho, agora tá na hora do banho, vamos lá pro banheiro, já vai levando pro banheiro, já vai tirando a roupa e já vai fazendo junto. Não adianta ficar escandalizada na cozinha, gritando, mandando o filho, né? Então, quando a gente está criando esse hábito da obediência, a gente tem que ir lá fazendo junto, até aquilo virar um hábito e a criança ter idade também para incorporar aquele hábito, né? Exato, Marcinha. E assim, ser bem concreto com a criança, ser bem simples, né? A gente falar assim, arruma isso aqui. Mas você ensinou como é que arruma? Você tem falou lugar assim, para colocar, né? Porque às vezes nem tem lugar, né? Você fala, arruma os seus brinquedos. Aí, o que ele entende? Aí tá vou jogar tudo aqui dentro, aqui, pronto, acabou. Então tá arrumado. Então, assim, a criança precisa, a gente precisa ser claro mesmo. Então, o pai participativo, resumindo, é isso, ele dá limites, mas limites com carinho. Como você sabe que você está sendo carinhosa com seu filho? Preste atenção em você, assim, enquanto adulto. Você já viu um adulto que é autoritário com você? Você tem boa vontade com ele? A gente acaba não tendo boa vontade, né? A gente acaba fazendo, faz de má vontade. Então, assim, a gente sabe pelo nosso tom de voz, a gente pode se observar quando a gente está sendo autoritário e quando a gente está considerando o outro. Quando a gente está considerando o outro, você vai cortar a brincadeira ali do teu filho na maior, dizendo, hora de dormir, né? Você está considerando ele, você vai avisando, vai falando, daqui a pouco a gente vai dormir, a gente vai escovar o dente, você vai considerando, você vai vendo o que a criança está manifestando ali e vai interagindo com ela. Né, Marcinha? Eu gosto muito de fazer assim, com a Giovana, né? Quando a gente acorda de manhã, por exemplo, no sábado, domingo a gente vai na missa de manhã, né? Então muda a nossa rotina da manhã. E então no sábado à noite eu já começo a falar, filha, ó, amanhã de manhã, mamãe vai te acordar, que a gente vai para a missa cedo. Então, assim, aí quando ela acorda de manhã, ela já sabe previamente o que a gente vai fazer. E aí eu já vou falando para ela, ó, a gente vai na missa, depois a gente vai fazer tal coisa, depois tal coisa, depois tal coisa. Essa previsão que a gente dá para a criança traz uma estabilidade emocional para ela, né? Principalmente para os pequenininhos, assim. Os pequenininhos, se você age com ele como se ele fosse um boneco, assim, vamos, agora se arruma que vamos, você quer? Essa falta de previsão traz uma ansiedade para a criança e ela tem mais dificuldade, principalmente dependendo do temperamento, de se adaptar àquelas mudanças todas, né? De rotina, de estilo. Então, assim, eu percebo claramente quando, por algum motivo, eu esqueço de dar essa previsão para ela, como que ela fica mais, assim, perdida, assim, sabe? Menos ela fica mais sensível, né? Mais insegura, mais sensível àquilo, né? Principalmente os pais, assim, com criancinha naquela fase do Terrible Two, né, Letícia, de 2 anos, você dá uma previsão bem bacana, assim, de você ir com um tempo bem mais devagar, porque aquela coisa muito rápida, de mudar muito rápido a rotina, normalmente dá estresse, né? A criança fica nervosa. E a gente gosta, né? Imagina a gente acordar e o nosso marido falar, agora a gente vai fazer isso, não, agora a gente vai fazer aquilo outro. E a gente exatamente, ou bate alguém na tua porta, né, e você ainda tá acordando. Então é só a gente ter um pouco de empatia, eu acho que essa é a palavra. E alguém fez uma pergunta aí, Marcinha, como você saber se está sendo autoritário ou firme, né? A grande diferença, assim, que o limite do participativo também, né, não ultrapasse o... Tá.
Como não ultrapassar o limite Tá aqui, quando ó. você vai ser Como fitness, é saber isso? esse limite do participativo para não ultrapassar para o autoritário? O limite mesmo também, assim, é isso aí. Qual o limite, Letícia, do participativo para você não ser nem autoritário, nem negligente, nem permissivo, né? Esse, é esse que é o... Você precisa ser claro. Assim, gente, o autoritarismo a gente percebe no tom de voz, nos verbos que a gente usa. Eu estou mandando. Eu quero que você faça isso agora. Você percebe nos Uhum, tons de voz, nos verbos que a gente usa. Você percebe na postura corporal de autoritarismo. uhum, A gente usa o autoritário. Você vai fazer isso agora que eu estou mandando. Tem uma postura corporal, tem um tom de voz mais elevado. Quando o pai está sendo autoritário, ele está ali sob controle das suas emoções. Então, muitas vezes pode estar ali um sentimento de raiva, um sentimento que acaba sendo manifestado na impaciência. Então, se você não está em condições de falar, gente, porque a gente tem no nosso funcionamento, no cérebro, a gente tem o sistema límbico, que muitas vezes, quando ativa um gatilho nosso de uma emoção, muitas vezes acaba se ativando um gatilho da raiva, a gente uhum. não consegue pensar. Então, assim, a gente acaba agindo por impulso, agindo sobre emoção e a nossa comunicação sai torta, sai agressiva. Então, assim, É. você está percebendo que você está emocionalmente chateada, com raiva, respira. Mas não vai respirar na frente da criança, não, porque a criança vai te copiar depois. Vai ficar assim, não vai respirar. Sai, vai no banheiro, toma uma água, procura fazer uma respiração que eu chamo de respiração diafragmática, eu não a psicologia, que é você respirar pelo diafragma. Depois procura aí no Google como é que é a respiração diafragmática, porque isso vai oxigenar o seu cérebro e você vai voltando de novo a ter controle de si. Você vai respirando e vai tendo controle de si. Uhum. Isso, comunicação não violenta. Perfeito, Keila. Daqui a pouco a gente pode falar disso também. Então você vai tendo Letícia, controle de si. a gente tá, acho que com 5 minutinhos pelo reloginho que eu tô vendo aqui, para nossa live terminar. Então a gente já pode. Você quer fazer um resumo? Quer botar indicação? Você chegou a separar algum livro para indicar, não? Não, mas tem vários, né? Tem Firmeza com Carinho, não é, Marcinho? Você tem ele É, aí? Você trouxe é. ele? Pois é, eu não achei ele aqui no meu. Menina, porque eu organizei minha biblioteca por cor, capa da cor do livro para ficar bonitinho. Aí quando eu quero procurar um livro, eu tenho que ficar olhando um por um, assim, eu já vi que não funciona, vou ter que fazer outra organização, né? Mas É. eu trouxe dois que eu Mas gosto vamos. muito, que é o dos temperamentos, né, do Dr. Ítalo, quem não conhece, os 4 temperamentos na educação dos filhos, e esse, Educar na Curiosidade, que também é bem bacana para os tempos de hoje, né? Você conhece esse também, Letícia? Da Conheço. Catherine Lecuyer. Esse é um show de bola, esses dois livros. E aí, pessoal, eu e a Letícia, a gente estava conversando sobre isso, né? Da importância da autoeducação, de como que é bacana a gente realmente não parar de estudar nunca, né? A gente, quando vira pai e mãe, a gente acha que é uma coisa meio intuitiva e a gente vê que não é. Quando o filho nasce, né? A gente acha que vai ser assim, todo mundo tem filho, vai ser algo meio que intuitivo. E a gente vê que nem É, sempre é assim, né? A gente precisa estudar, a gente precisa mesmo se inteirar no qual parte do processo do desenvolvimento da criança, para a se gente é não ficar menino, se é repetindo. menina. Menino Exato. tem Gente, comportamento diferente de menino. é tanta coisa para aprender, ó, desenvolvimento dos filhos, né? As fases que cada um tem, é, Os marcos do temperamento, desenvolvimento. os marcos de desenvolvimento, os temperamentos, desenvolvimento da personalidade, né, Letícia? Tanto Se é nossa quanto dos adolescente, nossos filhos, adolescência. Então, assim, tem que muita estudar o coisa para. funcionamento do cérebro, estudar os hormônios Nossa, que estão ali influenciando. é verdade. Sem Isso é contar que muito. quando o bebezinho nasce, a gente também vai aprendendo, né? Tipo, a alimentação, um monte de coisinha que a gente não imaginava e vai tendo que ir lidando ali com a situação, com o carro já andando e a gente vai trocando pneu ali no meio do caminho. É.
verdade. Mas é possível. É É possível e assim, possível. eu recomendo super que a gente vá buscar entender qual é a fase que o nosso filho está, porque isso diminui muito as nossas preocupações e a forma como a gente vai lidar, a forma como a gente vai Uhum, lidar com essa criança ou com esse adolescente, não é? Porque como a gente estava comentando agora, tem influências hormonais, tem funcionamento que altera o nosso funcionamento do cérebro, tem várias coisas acontecendo ali, a gente precisa entender para que a gente seja mais assertivo nesse comportamento com o nosso filho, né? Isso faz muita diferença. exatamente. Você não interpretar do tipo, nossa, ele está me desobedecendo, testando os meus limites, está fazendo de propósito. Você começa a É, não entender é? e começa a respeitar e começa a incentivar. Isso faz muita diferença. E a Keila É, falou aí da comunicação não violenta. É um treino para a gente, né? é Porque um a gente se treino. comunica, a gente acaba se percebendo que acaba tendo algumas comunicações com os nossos maridos e amigos que poderiam ser diferentes, não é? Então, assim, com os filhos a gente precisa muito, a comunicação não violenta fala muito para a gente observar o que está acontecendo aqui nesse momento, a gente ser um observador externo, né? O que a criança está fazendo isso? O que esse adolescente está fazendo isso? A gente entender e atuar dessa forma, com uma forma equilibrada, né? É Tranquila. verdade. É o olhar para a realidade, né? Que a gente tanto conversa. Olhar para a Olhar, observar a realidade. realidade, né? É. Então, a gente pode fazer uma outra live sobre temperamentos. O que vocês acham aí, pessoal? Vocês Podemos. querem a gente Vocês ensinar querem? você Eu a chamo a descobrir? Letícia para a gente falar sobre os temperamentos. A gente poderia falar também daquela fase, né, Letícia, do desenvolvimento, da sensibilidade, afetividade, inteligência. São as fases que a criança passa, que a gente fez lá do curso de afetividade, muito bacana também. A gente pode falar também sobre a personalidade. Tem tanto tema, gente, bacana para a gente comentar, para a gente falar. Na verdade, o que a gente quis trazer aqui é um despertar, né? Um início, né, Isso, Letícia? isso. Um despertar para isso, para buscar esses conhecimentos, né? E eu lembro que a minha avó ela falava muito assim, que na criação de filho, né? Quanto mais a gente vai deixando passar, pior vai ficando. Então, assim, se a gente começa a educar nossos filhos desde pequenininho, principalmente até os 6 anos ali, né, antes da idade da razão, desde pequenininho, quanto mais a fundação for melhor, melhor vai ser lá na frente, né? Sempre dá para corrigir, né, Letícia? Sempre dá para a gente tentar se corrigir e o ser humano a vida humana é uma coisa incrível. Mas quanto mais cedo a gente cuidar desses fundamentos, menos problemas a gente vai ter no futuro, as crianças vão ter no futuro. Sim. Os primeiros Uhum. 7 anos da criança são fundamentais para o que vai vir. É. Deixam muitas memórias. Então é muito Hum. importante. Realmente a gente pode fazer uma live. Eu super valorizo esse momento. Eu acho que seria uma live legal para quem tem filhos pequenos. É. Ah, tá. A gente tem tempo ainda, Marcinha? Olha, eu acho que já vai vencer, porque aqui no meu relógio É. tá batendo 4 horas. Então eu quero agradecer todo mundo que veio aí. Obrigada, Keila, Rafael, Obrigada, Amanda. pessoal. Obrigada, Eu Luane, vou, eu vou mamãe. deixar salvo e vou colocar no YouTube também. Então, depois, quem quiser compartilhar, pode compartilhar. Obrigada, Marcinha, pelo Letícia, convite. muito obrigada pela sua amizade, por estar aqui comigo, ter aceitado esse convite, né? Sua primeira live, mas eu falei, Letícia, é a primeira de muitas, porque você tem muita coisa ainda para falar, para a gente dividir, conversar, né? Nossos filhos têm a mesma idade, então a gente está ali também nesse processo de autoeducação, que está muito legal, né, amiga? Obrigada, Marcinha. Um beijo. Obrigada, pessoal. Obrigada aí pela Beijo, pessoal, até a participação. próxima. Quem tiver dúvida, escreve pra gente que a gente faz mais, tá bom? Desculpa, Lucina, a gente não Tchau. conseguiu responder tudo. Desculpa. É. Mas aí a gente responde pelo direct. A gente responde pelo direct, tá bom? Um beijo, pessoal. Tchau, Beijo, amiga. obrigada, amiga. Até a Amei. próxima. Até a Tchau. próxima. Tchau, tchau.